Bem-vindos a todos ao canal Redirecione a Sua Mente para mais esse momento de aprendizado. E você que é novo aqui no canal, já se inscreva, já ativa o sininho e deixa o seu like também, se esse conteúdo ele é importante para você. E hoje nós vamos falar como dirigir o nosso cérebro e como dominar a nossa mente, né? Muitos estudiosos, coaches, terapeutas, né, estudiosos da área que estudam como a mente funciona. Eles dizem, por meio dos estudos, que para mudarmos a nossa vida, precisamos modificar o nosso comportamento, fazer com que nós possamos estar em um estado de comportamento mais elevado, mais excitante, para que nós possamos alcançar aquilo que tanto deseja. E hoje, nesse vídeo, nós vamos aprender tomar consciência do nosso estado emocional, vamos aprender a modificar o nosso estado emocional, porque recurso nós temos, porque nós somos seres ilimitados. O que nos falta é o conhecimento de saber como que nós podemos usar todas essas ferramentas que a gente tem dentro da gente ao nosso favor, para fazer com que a gente possa chegar naquele ponto que você possa se sentir uma pessoa em paz, possa se sentir uma pessoa leve, né? Então hoje nós vamos tomar consciência dessa ferramenta e vamos usar ela ao nosso favor. Muitos terapeutas em suas clínicas, eles utilizam uma técnica chamada de técnica da reexperiência. Eles pegam seus pacientes e faz com que eles revivenciem todo aquele trauma que ele passou, todo aquele momento, para poder se tratar daquela dor. Muitas das vezes, sim, com alguns pacientes dão certo, apesar de ser um tratamento um pouco mais longo. Já dentro da PNL, o que também é utilizado por muitos outros profissionais da área, eles dizem que o paciente ele não precisa reviver todo aquele estado e sentir toda aquela dor. Ele simplesmente olha para aquela experiência e, como observador, e vê o que ele pode tirar daquela situação que possa agregar na sua vida. Né? Um exemplo disso é que eu não sabia dessa experiência e quando eu comecei a estudar, eu comecei a observar que eu já tinha utilizado essa técnica da PNL, mas eu não tive, no momento que eu usei, eu não tive a consciência que isso era uma técnica. Né? Eu perdi uma irmã muito cedo, ela tinha 15 anos de idade, com 13 anos ela foi diagnosticada com CA e ela ficou ali fazendo um tratamento, e aos 15 anos, então, ela veio a falecer. Então, para muitos que olhou para aquela situação, pegou aquilo como um trauma, né? Começou a se questionar por quê, né? Mas tão cedo, né? E eu, mesmo assim, sem saber dessa técnica, eu preferi ter um olhar diferenciado. E eu, apesar de ser uma pessoa muito próxima da minha irmã, né? E eu decidi olhar aquela situação de uma outra forma. Como que eu observei aquela forma diante de tudo aquilo que estava acontecendo, né, no meio dos meus familiares, todo mundo ali, uns se questionando, outros pegando aquilo como uma dor, como algo que nunca vou esquecer. Eu preferi olhar para aquela situação diferente. Eu falei, poxa, minha irmã, ela veio, né, com 13 anos ela foi diagnosticada, com 15 anos ela veio a falecer, e o que eu posso tirar disso? Que a vida é curta e que nós devemos valorizar e amar as pessoas enquanto elas estão aqui ao nosso lado, porque hoje elas podem estar, amanhã não, né? Então, valorizar as pessoas que nós amamos e aquelas pessoas também que nos amam, né? Então, eu ressignifiquei naquele momento. Hoje, quando eu lembro dela, eu tenho sempre isso comigo, né? Valorizar as pessoas que estão aqui, porque o tempo passa, né? E tem pessoas que vêm, nos conquista e vai muito cedo. E foi o que aconteceu. Nada tem poder sobre mim além daquilo que eu permito com minha mente consciente. Né? Então, a partir do momento que você passa por uma determinada situação e você toma consciência que você precisa aprender algo daquilo, né? E que você não precisa carregar aquilo como um fardo, você já toma essa consciência e dali você já começa a se moldar, né? Porque muitas das vezes as pessoas chegam num estado depressivo bem elevado, porque ao longo do caminho as pessoas não vão ressignificando, não vão reconhecendo a sua história e vai
sempre tudo muito acumulando ali como uma bola de neve, e aí às vezes quando estoura, né, gente, aí precisa sim de um tratamento mais prolongado, precisa de remédios, né? Então aqui a gente está procurando direcionar a nossa mente de uma forma leve, né, que você possa tomar consciência de tudo aquilo que acontece com você, né, por meio da sua mente e dessa ferramenta tão maravilhosa que Deus deixou aqui e que nós estamos aqui para uma evolução, né? Então, tudo é um aprendizado, porque nós estamos aqui. Então, aqui nesse quadro, eu coloquei como que nós criamos o nosso estado e o comportamento. Aqui são as nossas representações, como que a gente representa um determinado fato quando acontece na nossa vida, um exemplo do que eu dei, né? Tipo, olhar e entender que aquele fato, ela veio cedo, mas ela foi cedo como um ato de nos ensinar que a vida é curta e que nós devemos amar as pessoas que estão ao nosso redor. E isso gera o quê? Um comportamento, uma fisiologia, né? Talvez se uma pessoa passar por uma determinada situação dessa, ou até mesmo parecida, às vezes fica cabisbaixo, né? Prefere se trancar dentro de um quarto, ou às vezes entrar num estado que é mais depressivo, um estado de medo, de trauma. Então, eu preferi adotar um outro estado, um estado de entender que estava tudo bem, né? Que era uma fase que a, a missão dela era aquela, nos ensinar para mim e para minha família que a vida é curta e que nós devemos amar uns aos outros enquanto estamos aqui. E tudo isso gera o quê? Um comportamento. Um comportamento, e esse comportamento vai ser o quê? De proteger, de amar, de cuidar, de valorizar realmente aquelas pessoas que nos importam. E também chega algum momento que às vezes tem coisas que não nos importa tanto e que às vezes a gente tem que deixar de lado e seguir o nosso caminho. E outra coisa também assim que é muito importante dentro da PNL é a ancoragem, né? A ancoragem é você procurar adotar um estado de presença naqueles momentos de felicidade na sua vida. Você está passando por um momento em que aquilo é muito bom, aquilo é muito interessante, aquilo te deixa com uma paz no coração, aquilo te deixa feliz, alegre, contente. Então você ancora aquele momento, né? Um exemplo disso eu falo que uma vez eu fui numa viagem em Porto Seguro e a gente fez um mergulho, eu, meu esposo e a minha filha. Nós fizemos um mergulho e foi assim um momento de muita paz, muita beleza e uma coisa muito linda. Eu falei, poxa, eu quero ancorar esse momento, eu quero ancorar esse estado, eu quero lembrar disso em alguns outros momentos da minha vida quando eu precisar. Então, naquele momento eu procurei observar tudo de lindo, de belo que tinha naquele lugar e em alguns momentos da minha vida, quando eu estou na minha casa, eu me retorno àquele fato que eu já tinha vivenciado, eu me retorno àquela vivência de novo, porque eu adotei o estado de presença naquele momento, né? Então a ancoragem ela fala sobre isso, sobre você adotar um estado de presença naquilo que te faz feliz e lá na sua frente, lá em outro dia da sua vida, quando você precisar, você pode voltar àquele estado emocional de novo. Porque a gente sabe, né, gente, que a nossa vida nem sempre é só alegria e felicidade. Tem alguns momentos que a gente não está tão bem, mas a gente sabe que é só uma fase e vai passar, né? Então cabe a nós aproveitarmos esses recursos que nós temos, esses momentos de estado de presença, que é os nossos momentos de felicidade, para que quando a gente chega nesse momento também a gente possa reviver aquele estado de novo e passar por aquela fase. Se você não gosta de como você se sente, então mude a representação interna que está dentro de você, muda a representação interna dos fatos, dos acontecimentos da sua vida, né? E se você não mudar, como é que vai ser a sua vida? Tá bom do jeito que está? Ou você acha que tem alguma coisa que precisa mudar, né? Então, se você toma consciência que tem alguma coisa que precisa mudar, para um momento, relaxa, procura relembrar de repente algum momento que não foi tão bom com você e pensa o que você pode tirar de bom com aquilo. Aquela experiência te trouxe de positivo.
De repente você foi uma pessoa que foi muito bondosa, você sempre diz sim, e às vezes em determinado momento na sua vida você tem que aprender a dizer não e entender também que está tudo bem. Ou de repente você precisava ter dito um sim para algumas oportunidades e por medo você também se paralisou. Então, de repente, possa ser algo que você precisa trabalhar, a coragem, né? O momento de dizer sim para muitas outras oportunidades na sua vida. Então, assim, é um momento de reflexão, né? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenha agregado bastante para você. E só lembrando mais uma vez, deixa o seu like. Você também pode compartilhar esse vídeo com alguns amigos, né, que de repente você sabe que isso vai ser gratificante para ele. Olha só, encontrei um vídeo aqui legal para a gente poder tomar consciência juntos e de repente até trocar, né, uma conversa com seu amigo de alguma coisa que de repente você precisa mudar e que ele também possa estar junto com você nesse momento, nesse estado de presença para a sua evolução.